Atenção, guerreiros do ringue e amantes das histórias de redenção que nos deixam sem fôlego. Preparem-se para mergulhar no desfecho de uma das trilogias mais emocionantes, polêmicas e carregadas de emoções da história recente do boxe. Uma saga que não foi definida apenas por socos, mas também alimentada pela injustiça, pelo orgulho ferido e por uma necessidade imperiosa de ter a última palavra. Em um dos cantos estava o homem que, apesar dos fatos, ostentava com uma soberba desmedida ter vencido duas vezes uma lenda. Seu ego, tão imponente quanto seu físico, parecia tê-lo cegado para a realidade. Ele era Timothy Desert Storm Bradley, um pugilista forte, resistente e com uma determinação inegável. Mas naquela noite, a arrogância seria seu pior inimigo. Do outro lado, a encarnação da fúria filipina, um quarentão que para parte do mundo do boxe já não tinha mais o brilho nem a explosividade de outrora. No entanto, esse homem, o próprio Emmanuel Manny Pacquiao, vinha com uma missão: provar que lendas não se apagam nem se retiram silenciosamente. Elas sobem ao ringue para dar uma última e contundente lição, para reescrever seu próprio final. Prontos para desvendar os fios dessa rivalidade, os fantasmas do passado e o clima eletrizante que envolveu o epílogo de uma era, o gongo está prestes a soar, prometendo não apenas uma luta, mas um acerto de contas histórico. O pano de fundo, uma trilogia mergulhada em polêmica e vingança. Para compreender a magnitude emocional deste terceiro confronto, é crucial lembrar os capítulos anteriores desta saga. A rivalidade entre Manny Pacquiao e Timothy Bradley foi, desde seu início, uma montanha-russa de emoções, decisões controversas e ajustes de contas pessoais. O primeiro encontro, em 9 de junho de 2012, na mesma MGM Grand Garden Arena, foi um divisor de águas na percepção das decisões dos juízes no boxe. Pacquiao, o grande favorito, dominou claramente a luta, conectou mais golpes, foi o agressor e ditou o ritmo do combate. A maioria dos analistas e fãs presentes na arena sentia que Manny caminhava para uma vitória clara e convincente. Mas a noite foi tomada pela incredulidade e pela fúria quando os juízes anunciaram suas pontuações. Vitória por decisão dividida para Timothy Bradley. A notícia caiu como uma bomba. Vaias ensurdecedoras ecoaram. O mundo do boxe se sentiu roubado. E Bradley, apesar de sua luta aguerrida, passou a carregar o estigma de campeão ilegítimo. Trying to drill that left hand down the middle. And again, Floyd Mayweather. Um peso que, mesmo com seus esforços para defender a validade da vitória, o perseguiu e frustrou profundamente. Essa decisão tão polêmica não apenas manchou o cartel de Pacquiao, como também gerou uma onda de indignação que forçou uma revisão sem precedentes por parte da Organização Mundial de Boxe, OMB, que posteriormente admitiu que os juízes haviam errado. No entanto, o resultado oficial nunca foi alterado nos registros. A revanche, realizada em 12 de abril de 2014, foi a chance de Pacquiao limpar seu nome e reivindicar seu legado. E ele conseguiu. Subiu ao ringue com uma determinação feroz e venceu com uma clara decisão unânime: 116-112, 116-112, 118-110, dissipando qualquer dúvida sobre quem era o melhor boxeador entre os dois. Essa vitória, embora doce, não apagou completamente a amargura da primeira derrota, nem a insistência de Bradley em sua narrativa das duas vitórias. Assim, o palco estava montado para o terceiro e derradeiro capítulo. Não era apenas uma luta pelo cinturão, ainda que o título meio-médio da OMB estivesse em jogo. Era um combate pela supremacia moral, pela validação de uma carreira e pelo orgulho ferido de ambos os lados. Para Bradley, era a chance de provar que as duas primeiras lutas não foram um acaso e que ele era realmente superior. Para Pacquiao, era a oportunidade de encerrar com chave de ouro uma rivalidade que o assombrava, de calar seus críticos e de mostrar que, mesmo com a idade, ainda era uma força indomável. Os protagonistas, estatísticas e contexto vital. Again, against Devin Alexander, seemed to be jumping in with his head the whole night and good shot there. Right hook. Vamos analisar mais de perto os gladiadores que se enfrentariam naquela noite crucial. Emmanuel Manny Pacquiao, Filipinas, cartel na época, aproximava-se de um impressionante 57-6-2, com 38 nocautes. Um currículo que o consagrava como o único campeão mundial em 8 categorias de peso diferentes na história do boxe. Sua trajetória estava repleta de batalhas lendárias contra nomes como Marco Antônio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marques, Oscar de la Hoya, Miguel Cotto e Floyd Mayweather Jr. Contexto pessoal físico. Aos 37 anos, Pacquiao já não era o furacão implacável de uma década atrás. Vinha da mega luta de 2015 contra Floyd Mayweather Jr.
o combate mais lucrativo da história do boxe, que embora o tenha tornado multimilionário, também lhe rendeu uma derrota por decisão e uma cirurgia no manguito rotador do ombro direito. Essa lesão e a subsequente inatividade alimentaram as dúvidas. Seria esse o fim? Será que a idade e o desgaste já haviam cobrado seu preço? Muitos analistas e fãs achavam que seu tempo havia passado. No entanto, Manny, que já atuava como congressista nas Filipinas e aspirava a uma vaga no Senado, queria se despedir do boxe em seus próprios termos, com uma atuação memorável. Timothy Desert Storm, Bradley, Estados Unidos, cartel na época. Exibia um sólido 33-1-1-1 ND, com 13 nocautes. Sua única derrota oficial havia sido justamente na revanche contra Pacquiao. Bradley havia conquistado uma reputação como um guerreiro incansável, um pugilista que absorvia os golpes e respondia com bravura. Contexto pessoal, físico. Aos 32 anos, Bradley chegava ao melhor momento de sua carreira recente. Sua maior transformação não foi física, mas estratégica e mental. Havia trazido para seu corner o lendário treinador Ted Atlas, uma decisão que, segundo muitos, o havia reinventado. Atlas é conhecido por sua intensidade, disciplina e capacidade de motivar seus lutadores. Sob sua tutela, Bradley passou a apresentar um boxe mais inteligente, com melhor movimentação de pés, controle mais refinado da distância e disciplina tática aprimorada. Vinha de 2 vitórias dominantes sobre Brandon Hills, um nocaute técnico, algo raro para Bradley, e Jesse Vargas, mostrando uma evolução clara. A confiança de Bradley não era infundada. Ele sentia que havia afiado suas ferramentas e que, dessa vez, a vitória seria inegável e sem controvérsias. Acreditava que podia capitalizar sobre a suposta queda de rendimento de Pacquiao. A guerra psicológica. O show pré-luta. As coletivas de imprensa e os tradicionais cara a cara antes da luta se transformaram em um verdadeiro campo de batalha psicológica. Timothy Bradley não poupou palavras. Repetidamente fazia questão de lembrar a Pacquiao da primeira luta, onde acreditava ter vencido de forma limpa. Já venci ele 2 vezes, dizia sem parar diante dos microfones, ignorando completamente o resultado da revanche e o clamor popular. Seu discurso era provocador, desdenhoso, quase zombeteiro. Ele projetava uma confiança que para muitos beirava a arrogância. Era o vilão perfeito na narrativa de redenção de Pacquiao. Nos encaramentos finais, o clima era palpável. Bradley encarava Pacquiao com altivez, um sorriso de canto de boca, soltando provocações sutis com gestos e expressões. Chegava mais perto do que o necessário, invadindo o espaço pessoal do filipino, tentando desestabilizá-lo com palavras que, embora não fossem insultos diretos, transbordavam desprezo. Ele queria o espetáculo, a guerra verbal, mas Manny Pacquiao se manteve inabalável. Sua resposta às provocações de Bradley foi um sorriso calmo, quase enigmático. Seu olhar era fixo, sereno, firme, como o de quem já escreveu a sentença e só espera o momento certo para executá-la. Pacquiao não se abalava, não cedia ao jogo mental. Aquela atitude zen, aquela tranquilidade no meio da tempestade midiática, era um sinal claro para os que entendem. O Pacman estava focado como nunca. Ele não precisava de discursos inflamados. Seus punhos falariam por ele da forma mais clara possível. A diferença de personalidades entre os dois não poderia ser mais marcante. Antes da verdadeira batalha começar, clique em inscrever-se e curta o vídeo. Isso nos motiva a trazer mais conteúdos como esse. A batalha final, velocidade, ângulos e 2 quedas fatais. O rugido da multidão tomou conta da MGM Grand Arena. Soou o primeiro gongo, e desde o segundo inicial, Pacquiao deixou claro que não veio para negociar, veio para ajustar contas e dar uma lição. Com uma postura firme e aquela velocidade infernal que o caracterizava, o filipino, longe de parecer um veterano de 37 anos com o ombro operado, começou a disparar seu clássico 1-2, jab de esquerda e direto de direita, com uma agilidade quase inacreditável. Seus movimentos laterais eram hipnóticos. Ele entrava, conectava e saía. Parecia um fantasma no ringue. Pacquiao era um mestre dos ângulos improváveis, lançando golpes de posições imprevisíveis que confundiam e desorientavam completamente Bradley. Um direto no corpo, e antes que o Desert Storm piscasse, já estava recebendo a próxima combinação. Bradley tentava aplicar o que havia aprendido com Ted Atlas. Cortar o ringue, boxear com inteligência, controlar a distância. Mas Pacquiao estava sempre um passo, ou melhor, um ângulo, à frente. Quando Bradley lançava um potente direto, Manny esquivava por milímetros e respondia com uma rajada de 3 golpes que deixavam o americano sem fôlego, frustrado. Era um furacão de punhos. As luvas do Pacman pareciam ter vida própria, guiadas por uma mente que pensava em 3 dimensões. A frustração começou a dominar Bradley. Seus golpes, apesar de fortes, acertavam o ar ou eram bloqueados. Ele não conseguia ler os ataques de Pacquiao. Com maestria impressionante, o filipino alternava golpes no corpo com ganchos na cabeça.
e cada impacto carregava a assinatura da experiência, da sabedoria adquirida em centenas de rounds contra os melhores do mundo. Ficava evidente quem era o mestre e quem era o aprendiz naquela noite. Pacquiao brincava com os ângulos, girava como um redemoinho, golpeava de baixo, de lado, de onde ninguém esperava. Bradley respondia com seu conhecido coração e resistência, mas levava o dobro em troca. Era uma troca de castigos, mas Pacquiao sempre conectava com mais precisão e poder. E então, no 9º round, chegou o momento culminante que fez a arena explodir. Pacquiao mediu a distância com uma finta, provocou com um jab e, de repente, bam! Um gancho de esquerda curto no rosto de Bradley, seco, preciso e brutal. Timothy caiu na lona. A MGM Grand virou um verdadeiro manicômio. O público se levantou em um rugido ensurdecedor. Não foi uma queda qualquer, foi uma declaração contundente. Aqui quem manda sou eu. Bradley se levantou antes da contagem de 10, com o orgulho ferido, o corpo castigado, o olhar atordoado e a respiração ofegante. Apesar da queda, Bradley tentou reagir, quis acelerar o ritmo, mas Pacquiao o desarmava com inteligência, golpeava por dentro, neutralizava por fora. A velocidade de Manny continuava intacta, tanto nas mãos quanto nos pés. Sua agilidade ao esquivar de golpes que antes o atingiriam era impressionante, um testemunho claro de sua dedicação e preparo. E então, no 10º round, Pacquiao, determinado a encerrar a trilogia de forma categórica, lançou uma combinação relâmpago, finalizando com um segundo gancho cruzado brutal que acertou em cheio o queixo de Bradley. Timothy caiu de novo, mas dessa vez não apenas caiu, rolou. Foi como se o impacto o tivesse arrancado do chão, um golpe tão violento que o fez girar sobre o tapete. A queda foi dramática, e as repetições mostravam a violência do golpe. Bradley se levantou. Sim, por puro coração, mas seu corpo já não respondia do mesmo jeito. Ele estava em modo de sobrevivência, lutando desesperadamente para terminar o round. Pacquiao, com uma maestria que beirava a perfeição, dominava o ringue. Não corria, não fugia, simplesmente dançava ao redor do oponente e a cada giro castigava. A cada pausa, conectava golpes cirúrgicos. Bradley, com a cabeça mal recuperada da contagem, só podia tentar resistir, sabendo que cada segundo era uma tortura. O veredito final. Lendas não se aposentam, apenas ensinam. O gongo final soou. O público aplaudiu de pé, sem qualquer dúvida sobre quem havia vencido. As pontuações dos juízes apenas confirmaram o que todos haviam testemunhado. Manny Pacquiao venceu por decisão unânime, com placares idênticos de 116 a 110. Com essa vitória categórica, a trilogia foi encerrada. A mancha da primeira luta foi apagada e um ponto final foi colocado em uma rivalidade intensa que dividiu opiniões ao longo dos anos. Pacquiao, mais uma vez, mostrou ao mundo que lendas não se aposentam de verdade. Elas simplesmente sobem ao ringue para oferecer uma última e inesquecível lição. Timothy Bradley, apesar de toda a sua preparação, da evolução sob o comando de Ted Atlas e de seu esforço corajoso, acabou aprendendo a lição mais dura. Subestimar um Pac-Man sedento por vingança, mesmo com a idade, é o erro mais caro que um boxeador pode cometer. Essa foi a última vez que vimos Manny Pacquiao em um ringue profissional, até seu breve retorno em 2021. Ele se despediu, ou pelo menos assim parecia, em seus próprios termos, com uma vitória dominante que silenciou os céticos e reafirmou seu lugar entre os maiores nomes da história do boxe. E você? Qual momento dessa trilogia ficou marcado na sua memória? Acha que essa foi a despedida perfeita para uma lenda como Pacquiao? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias épicas do mundo do boxe.